No vídeo de hoje eu quero te contar 5 erros que você pode estar cometendo aí ao colocar limites no seu filho. Esses erros podem estar fazendo com que o seu filho não consiga colaborar. Vamos lá descobrir quais são eles? O primeiro erro é mandar sinais mistos a respeito do limite em questão. E o que significa isso, né? É quando, ora a gente coloca o limite, ora a gente fala para a criança não precisa, né? Tá tudo bem. Dessa vez tá tudo bem. Muito quando é conveniente ao adulto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma regra de que a criança não pode comer no sofá. E daí, quando tá os meus amigos em casa, ou quando eu tô muito cansada, quando eu quero assistir uma TV, eu falo, ai, tudo bem, filho, dessa vez você pode. Isso para a criança é extremamente confuso, já que a criança, ela tem a literalidade. Ela não entende se aquele limite, ele é realmente um limite ou não. O segundo erro é esperar da criança comportamentos que ela ainda não tem capacidade de ter. Então, por exemplo, você falar para a criança que ela não pode pegar no toca-discos porque ele é seu, né? Aquele toca-discos é seu. E querer que ele fique na altura da criança e a criança não pegue. Não tem como, é um limite que a criança não vai conseguir cumprir, porque ela não tem a capacidade neurológica ainda para controlar o impulso de pegar algo que está ao alcance dela. O terceiro erro que a gente comete é não deixar claro qual é o sentido daquele limite ou daquela regra. A criança, como um ser humano, ela é um ser pensante e faz parte de ser um ser pensante criticar determinadas regras, determinados limites. Se ela não vê sentido, se ela não vê lógica naquilo, é natural que ela não cumpra aquilo. Por isso é muito importante deixar claro o sentido da regra para que a criança cumpra essa regra. O quarto erro tá justamente em falar limite ao invés de falar regra. Quando a gente fala limite, né? Quando eu penso no limite, fico falando que a criança não pode fazer, não toque aqui, não faça isso, para. Eu não tô ensinando um comportamento positivo no lugar, eu não estou mostrando pra criança, tá bom, o que eu posso fazer então, né? Então, o que eu faço? Eu não posso pôr a mão, o que eu faço? Se eu não posso jogar comida no chão, como é que eu falo pra você que eu tô satisfeita, por exemplo? Então, ao invés da gente pensar em limite, a gente precisa pensar em regras. O que eu faço então? Essa é a grande lei das regras, né? É mostrar para a criança o comportamento que a gente espera que ela tenha. E por fim, o quinto erro que a gente comete é colocar regras demais, né? A memória operacional de uma criança, ela é muito pequenininha. Uma criança abaixo de 4 anos, ela consegue reter na memória dela um comando por vez, no máximo 2 comandos. Quando tem informação demais, regras demais, a criança ela não consegue colaborar, ela não consegue seguir todas as regras. Primeiro, porque ela é um ser pensante. Segundo, porque ela tem desejos, né? E daí, se toda hora eu podo, ela sente que os desejos dela não são ouvidos. Terceiro, porque ela não se lembra. Então, tem também uma questão neurológica envolvida que a gente precisa levar em consideração. Por isso, foque nas regras essenciais e ensinar para o seu filho uma regra por vez, um passo de cada vez, né? Você tem aí a infância toda para educar. Cuidado para esperar do seu filho comportamentos muito certinhos com ele muito pequeno. Isso não faz sentido, ele tá no processo de aprender. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele te ajude a colocar as regras aí na sua casa de um jeito mais eficiente. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Eu te vejo na próxima semana. Um beijo!